ao Senhor. Esse Deus que está aqui, esse Deus que está em casa, você que participa conosco deste momento de adoração. Aleluia. Exalte o Senhor em todas as circunstâncias. Esconder os teus braços, ó Pai.
receber o pastor Adriano nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, bom dia, paz seja convosco. Bom dia também a você que está em casa. Nesta manhã nós queremos glorificar o Senhor pela sua presença em nossa vida. E você que está aqui, prepare seu coração, prepare seu espírito, porque Deus está nos preparando até que a vinda de Cristo volte. E o mundo jaz no maligno, como a Bíblia diz, mas você tenha um bom ânimo, porque a palavra nos anima a confiar e esperar no Senhor nosso Deus. Pai, nós oramos em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento nesta manhã, para todos os nossos irmãos que estão aqui, todos que estão em casa, cultuando ao Senhor juntamente conosco. Senhor, abra o nosso entendimento e capacite-nos a entendermos a sua palavra e a sua verdade. Queremos glorificar o seu santo nome e queremos adorá-lo na beleza da sua santidade. É o Senhor que peleja por todos nós. Graças te damos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Por favor, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Daqui a pouquinho vamos tirar as ofertas e os dízimos. Vamos fazer uma reflexão aqui rápida sobre esse grande episódio dado pelo Espírito Santo para o apóstolo Paulo, para transmitir para o seu discípulo em treinamento, Timóteo. Veja que é uma escrita bem antiga, e veja a exortação do Espírito. Meus irmãos, todos vocês, olhem para cá, por gentileza, veja a forma, a sutileza e a camuflagem como os demônios agem hoje. E se nós não estivermos atentos para percebermos isto, nós também seremos iludidos e enganados. Nós podemos ser facilmente enganados. Qualquer um de vocês aqui, qualquer um de nós aqui. É por isso que precisamos, como momentos como este, não ficarmos recuados, mas ficarmos atentos com a nossa fé. Jesus disse que quando vocês menos esperarem, eu vou voltar. Jesus não faz a comparação da volta dele com nenhum tipo de reino e de império que aconteceu durante a história. Ele mostra uma coisa bem antiga, como foi Sodoma e Gomorra, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele diz também, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Haverá uma distração muito grande e uma preocupação acelerada de uma cura de Covid. Um exemplo básico. Covid é apenas um experimento. Dentro desse vírus sintético, ele está se autodesenvolvendo, que foi infectado. Eu fui infectado por ele e tive outras coisas. Viu, irmãos? E Deus é na minha vida e na sua vida, e você que está em casa, Deus é na sua vida. E a hora do Senhor será a hora dele, não a hora de qualquer coisa. Capítulo 4, verso 1 nos diz, veja, mas o Espírito de Deus, está no E maiúsculo, expressamente diz que nos últimos tempos, ele não está dizendo de situação de dias, ele fala de tempos. Tempos são ciclos que Deus revela. Como nós temos primavera, verão, outono e inverno, são ciclos de estações. As nossas vidas são de estações. Diz que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos, minúsculos, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pode se sentar, por gentileza. Essas conotações de revelação da palavra de Deus para nós, para você que está em casa, são assustadoras.
Quando nós levamos realmente da forma expressiva da revelação de Deus, temos que tomar muito cuidado com essas coisas, porque o Espírito é Ele que prepara você e a minha igreja, que é a noiva de Cristo. E essa preparação é uma preparação interna, é espiritual. E o cuidado que você tem que ter, e o dever que você tem que ter como um cristão, de não ter a Bíblia em sua casa como se fosse um amuleto a Bíblia. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela tem que estar na sua vida. É de suma obrigação sua, minha, estarmos estudando a palavra, estarmos coletivamente como corpo de Cristo, cultuando ao Senhor. Isso não tem que ser um momento de termos medo de nos refugiarmos, apenas cumpra os protocolos exigidos. Nós temos álcool aqui, nós usamos máscara. Eu estou sem máscara porque estou pregando. Para pregar com máscara é terrível, para louvar com máscara é terrível. Veja que nesta época o Espírito faz uma alusão por Paulo, preparando Timóteo para ser um transmissor de uma revelação que lhe foi dada, lhe foi confiado algo, que nos últimos tempos, apostatariam muitos da fé. Apostasia é o abandono da fé original. Apostasia é o abandono original do verdadeiro amor que temos por Cristo, devido a esse autocrescimento de coisas. Desta época para a nossa época, para o nosso tempo, a evolução foi gigantesca, tanto científica como também tecnológica, veio procedendo porque a própria palavra diz que a ciência se multiplicaria. Irmãos, é assustador coisas que eu tenho estudado e pesquisado, não de coisas atualizadas, mas de coisas lá atrás, coisas que foram usadas na Segunda Guerra Mundial, como o projeto Manhattan, como outros projetos que eles criaram e desenvolveram para guerras, e principalmente o que Edilson, pastor, mencionou aqui, chamada da guerra biológica. Esses desenvolvimentos foram feitos há muito tempo atrás. A AIDS não veio de uma doença que foi gerada pelo ser humano, foi uma coisa desenvolvida, como outras doenças foram desenvolvidas em laboratórios para fins militares e bélicos. Veja que o Espírito começa a avisar a Timóteo e a Paulo, para que se falasse dessas coisas, para que os irmãos nunca se apostatassem da fé, mantivessem firmes no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E manter firme com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, isto requer de mim e de você o aumento do estudo da palavra de Deus de forma cuidadosa, respeitosa. E devemos entender que cada ministro de Deus tem um chamado, um ministério e uma forma didática dada por Deus para que ele ensine. Nós estamos aqui para sermos pessoas para edificar os outros e sermos edificados pelos nossos irmãos. Apostatar da fé é uma situação que acontece sem nós percebermos. Estamos cultuando aqui hoje, estamos buscando ao Senhor, mas quando procuramos ver o processo anterior, quando nos entregamos a Cristo, e devido nossa vida de busca, veio sofrimento, veio problemas no corpo de Cristo, traições, fofocas, bobagens, carnalidades, que isso tem gerenciado em nossa alma situações de amargura, de rancor e de ódio na nossa alma. E isso nos separa desta comunhão real entre irmãos em Cristo Jesus. E este é um problema sério, além daquilo que chamamos de obras da carne. Jesus já venceu o diabo, ele já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O diabo não tem mais nenhum poder de nos tocar, só se Deus permitir. Nosso problema não é com o diabo, nem com o demônio, porque você expulsa demônio pelo nome dele e ele tem que sair. Ele não tem que querer, quem manda nos demônios é a igreja, pelo nome de Jesus. Mas as obras da carne, o Senhor manda a gente crucificar as obras da carne. E isto é a maior dificuldade que enfrentamos. E a aparência do mal, o Senhor manda a gente fugir dela.
nós temos duas coisas que temos que fazer: crucificar a carne e fugir da aparência do mal. Quando essas coisas começam a ser sorrateiras e invisíveis nas nossas atividades religiosas, começamos a exagerar e espiritualizar muitas coisas. Isso é um perigo para a nossa vida. E aí começamos a achar coisas. Nós não somos aqui pessoas que ficamos ter axiologia de coisas. Nós temos que ter sempre o fundamento verdadeiro, que é a palavra de Deus, que vai trazer para mim e para você uma cobertura e proteção. Sem a palavra estudada e ela revelada verdadeiramente pelo Espírito, eu vou ler um livro como se fosse qualquer livro aqui. Eu vou ler letra. Veja que quando Paulo começa a fazer as ministrações a outras igrejas em outras regiões, livro aos Gálatas, livro aos Romanos, Romanos 7, aquilo ali é uma dor de cabeça quem lê. Não é uma coisa simples de ler. Ele fala de situações da alma, de situações da peçonha do pecado original. Ele vai falando que o mandamento que ele pensou que era bom, mas tornou-se como ruim, e o pecado, dando ocasião pelo mandamento, enganou ele. Então ele tem uma dificuldade de entender palavra, de entender letra, de entender guerra espiritual e moral dentro dele. Então você, meu irmão, tem que entender isso dentro de você. Nós estamos aqui em um combate e estamos vivendo, você que é cristão, é o último tempo. Se você quiser mais sinais ou algum outro tipo de revelação, já acabou. E outra, as redes transmissoras de televisão, eles não estão mais emitindo vulcões em atividade no mundo, nem terremotos, nem maremotos. Eles não estão mais passando isso. Isso está sendo noticiado em rede social, gravada por pessoas e mandando para você saber. Está tendo terremotos no mundo inteiro. Está aparecendo buracos e crateras gigantescas sem nenhuma situação no mundo inteiro. Então isso eles desenvolveram, os russos desenvolveram, os muçulmanos também têm esta arma, chamado Projeto ARP, que é uma arma de grande tecnologia de frequência de megatons de hertz, de frequência de rádio, concentrado com um cálculo terrível, quântico, que consegue emitir e destruir qualquer coisa. Eles podem aumentar o clima, diminuir o clima, eles podem fazer grandes devastações, provocar alterações nas naus do mar e destruir fauna e flora. Eles fazem essas coisas e dão desculpas como fins militares, mas são fins, armas destrutivas que vão ter acesso na grande tribulação. Então, quando nós vemos a apostasia, eu não posso abandonar a palavra de Deus e o princípio dela de desacreditar que Jesus vai voltar, ou do que está acontecendo não é uma realidade das provas de que Jesus disse nos últimos dias. E ele começa a exortar e mostrar para Timóteo que espíritos enganadores, aqui mencionalmente não está se dirigindo a demônios, principalmente, ouçam, mas falando do homem, da atitude do ser humano, da maldade do ser humano. Uma pessoa enganada, uma pessoa iludida, uma pessoa que só conhece o outro lado. E quando nós falamos conhecer o outro lado, é o lado das trevas. A pessoa conhece magia, feitiçaria, elas conhecem os poderes malignos, o livro de Satanás, a Bíblia de Satanás existe, outros conceitos demoníacos, que eles têm essas atividades de contato e direto com demônios. Pastor Valdemar mencionou sobre os principados aqui, de maneira muito sábia, como eles agem e enganam as pessoas. Então pare e pense, como os homens são levados a mentir e engano. Então você está observando o mundo cada dia mais corrupto. O mundo está caminhando, irmãos, para a revelação do anticristo. O anticristo já está reinando, mas de uma forma ainda não permitida pela atividade do Espírito, porque o Espírito está retendo ele, mas as coisas já estão todas prontas, formadas, apenas que o único episódio que nós estamos esperando, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja acontecerá de uma forma tão rápida,
que muitos não terão tempo se estiverem com uma vida apostatada da fé. Eu posso estar congregando, sentado, ouvindo, pregando, mas eu posso estar apostatado. Eu posso ter aprendido nesses interis de tempos e de anos, muitas congregações surgiram no mundo inteiro. Surgiram muitos novos ministérios. E às vezes o cara brigou com aquele ministério, brigou com aquele pastor, porque briga não vai levar para canto nenhum. Discussão, briga não vai levar para canto nenhum. E começam a achar que eu tenho que fazer desse tipo e dessa forma. E começam a criar situações de contendas. E começam a inventar doutrinas. Isso começou no ano de 1998 na Argentina. A Suprema Graça. Pastores fundaram esse ministério e começaram a dizer que você podia ser homossexual, você pode ser lésbica, você pode beber, você pode fumar maconha, você pode pecar, tomar seu vinho alcoólico, você pode tomar bebida forte, porque a Suprema Graça ali salvou você de Cristo. Imagine 150 mil pessoas na Argentina congregavam e tinham carteira de membros dessa igreja. Pare e pense, pessoas que estavam lá se dizendo falar línguas estranhas, pastor Danildo. Falavam línguas estranhas. Podem lá pesquisar, vocês vão achar no YouTube. Você vai ver revelações, profecias, e você vai ver a conduta das pessoas. Então, cuidado que você tem que tomar. Lembrando que quando Timóteo era grego, Timóteo não era circuncidado, os judeus começaram a espiar a intimidade de Paulo com Timóteo. E chegaram na fechadura da porta e começaram a ver e conseguiram ver ele por algum momento de alguma nudez. E viram que ele não era circuncidado. E eles vão chamar Paulo e mandar ele circuncidá-lo. E eram judeus que já tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador e continuavam presos a uma tradição antiga já morta por Deus. Então as pessoas começam a ouvir, elas não têm a lisura de pesquisarem. Tudo que chegar aos seus ouvidos, o que você vê em site ou livro, você tem que pesquisar. Porque eu posso pegar uma linha aqui, inventar uma linha, meter uma linha aqui e jogar na sua cabeça. Eu gosto muito de I.D. Wilson Tozer. Ele diz: se eu pregar um Deus incorreto, ou um Deus inventado, ou um Deus falsificado, eu vou criar dentro da mente das pessoas um Deus falso, e elas buscarão um Deus falso. Nós estamos falando do Deus verdadeiro que está nos preservando e nos conservando para ficarmos atentos de forma tranquila pela pessoa do Espírito. A fé te levará a você se manter e ficar atento a qualquer tipo de coisas que são imundas, que são sujas, que trazem deturpações da palavra de Deus, para dar credibilidade àquele tipo de ação e de pecado. Então, se eles creem em Suprema Graça, dessa forma, como também não foi Calvino que inventou isso, foram os discípulos de Calvino que disseram isso, que uma vez salvo, salvo para sempre, não foi Calvino. Se você estudar, pesquisar, não foi ele que inventou essa doutrina, foram os discípulos dele. E algumas pessoas pegam esse conceito e usam esse tipo de conceito. Eu posso fazer o que eu quiser e digo que sou cristão. Então essas coisas têm que ser muito cuidadosas conosco, de vigiarmos em relação a isso. Agora, quando entra a doutrina de demônio, agora vocês vão observar como os demônios têm essa facilidade de agir. Há muitos anos atrás tivemos aqui muitos problemas com demônios, e de pessoas que congregavam numa igreja séria como a nossa. O nosso ministério é um ministério sério. Isso não quero dizer para você que nem todo mundo aqui é perfeito. Às vezes tem homens que querem cobiçar, querem usurpar, querem mentir, querem puxar seu tapete, querem puxar o nosso tapete, porque estão com intenções financeiras, não é intenções espirituais, não é intenção do reino de Deus, é intenção de quererem crescimento para mostrar para os outros que fazem alguma coisa. Então, deixa eles brigarem à vontade, vai ficar tudo para eles, porque nós vamos para a glória. Você vai para a glória de Deus. O nosso trabalho não é para o homem, é para o Senhor nosso Deus. Ele vê isso. Então, quando você vê
a facilidade das doutrinas de demônios começarem a ter acesso, pessoas saem, vão para outras congregações, elas não procuram avaliar, porque tem pessoas se autodenominando pastor, se auto-fazendo bispo, se auto-fazendo apóstolo, se auto-ungindo pastor. Aí eu fui num monte, Deus falou comigo que agora eu sou pastor, eu vou fazer isso, e meteu óleo na cabeça. Óleo na cabeça não vai resolver nada, é só óleo. Porque se não tiver autoridade e a determinação divina, é só óleo, é só água, só não tem nada. Então o Senhor, é Ele que separa, e é Ele que unge, é Ele que capacita. E essas pessoas começaram a ir, saíram, falaram mal, meteram o pau na igreja, esculhamba a igreja, onde congregaram, onde elas foram ganhas para Jesus, foram ensinadas, foram batizadas, cuidamos delas. E essas pessoas depois saem e acham que aquela igreja é melhor. Quer ir? Pode ir, mas não fale mal da sua onde você saiu. E aí o problema veio depois, começaram a aceitar todo tipo de manifestação, todo tipo de profetada, todo tipo de coisas que não tem fundamentos na palavra de Deus, e começaram a ficar endemoniadas. Aí o que aconteceu? Os pastores de lá não conseguiram expulsar os demônios delas. Aí levaram para a Universal, chegou lá, não também, tirou os cão também. Aí levou para tal pessoa, chegou lá também, não tirou. Procurou quem aqui? A eles, a nós. E digo para vocês, muitas dessas pessoas ficaram loucas, com distúrbios mentais gravíssimos e sérios, devido à aceitação. Deus quer que você tenha equilíbrio, e equilíbrio de entendimento das coisas. E os demônios, eles começam a ter acesso quando eu conscientemente começo a permitir coisas em minha vida. Irmãos, eu quero que você, por favor, ouça com cuidado o que eu vou dizer agora. Demônios só agem em nossa vida quando damos legalidade a eles. Lembre-se que Jesus disse que eles procuram um lugar tranquilo para eles terem descanso. Eles não encontram descanso fora de um corpo humano. Eles encontram descanso dentro de pessoas. E se eles não conseguirem ter o descanso no lugar que eles procuram, e não encontrarem descanso de alimento num corpo de uma pessoa, eles podem também ser alimentados de uma forma indireta de acesso dentro da pessoa, de longe, manipulando os pensamentos dela. Vocês acham que Eva foi enganada por quê? Como é que Eva foi enganada? Porque a gente pega aqui o livro de Gênesis, que é outro livro dificílimo e complicado. Moisés só falou aquilo que o Senhor revelou a ele, mas ali tem muita coisa oculta. Você vai até o capítulo 6, é difícil. Vai até o capítulo 11, a Babel de Satanás, que ali é o obelisco, a parte genitália de Baal, na visão do satanismo, viu? É complicado explicar aquelas coisas ali, de acesso de principados ensinando coisas malignas a Nimrod, porque Nimrod é visto ali como um Deus todo-poderoso, com poder latente da alma, inspirado pelos principados, servindo as pessoas que estavam praticamente isoladas. Lembre-se que Deus não se revelou como Cúrios, como Senhor para o povo. Ele era apenas conhecido como benfeitor, ou chamado de Elohim, o Pai, o Criador de todos, porque após o pecado, pouca chuva, pouco verde, pouco alimento, até chegar a um ponto de eles praticarem canibalismo, os antediluvianos. Imagine para Noé construir uma arca em 120 anos, o cara era o maluco da época. Ela é o doido, que esse cara é maluco, para que vai construir uma barcaça colossal de 300 vagões ferroviários, gigantesco daquele jeito? Para que isso? Para que essa monstruosidade? E você vai observar que ele teve muita dificuldade. O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque o homem é carnal e os seus dias serão de 120 anos. Deus deu uma sentença e um momento de 120 anos para construir a arca e depois destruir toda a vida na terra. Por quê? O homem era perverso e era mau. Diz que a multiplicação do pecado era tão intensa. Observe para o ministério de Davi, como um rei, ele tinha as fraquezas pessoais de homem na vida dele.
você vai observar a história dele, você vai ver quem perseguiu praticamente a Davi foram os próprios filhos, querendo tomar e usurpar o reino dele, filho biológico dele. Imagine você vendo Geazim do lado do profeta Eliseu, sendo treinado para suceder o ministério e o tempo profético dele. Pela ganância vai e aceita aquele dinheiro, aqueles presentes que o profeta tinha rejeitado, e dentro do coração dele se corrompe. E veja que o profeta não preparou ninguém depois. Josué recebe de Moisés a imposição de mãos, é escolhido para suceder o ministério de guiar o povo de Israel até a terra prometida. Imagine, só que Josué não prepara ninguém. Então aquele tempo acabou o ciclo ministerial. Que o Josué morre, o que vai acontecer depois? Vem a era dos juízes, porque o povo voltou a fazer o que eles queriam. Veja a facilidade que os espíritos malignos têm de terem um acesso de uma ação. Então, quando nós olhamos para doutrinas de demônios, e diz que farão as pessoas se tornarem hipócritas, fingidas, mostram o que não são, falam o que não são, e com um sorriso no rosto, elas mentem descaradamente para as pessoas, e acha que não terá uma punição disso, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. A mentira vem do diabo, irmão. Nenhuma mentira, não adianta eu querer mentir, você querer mentir, porque a mentira não sai da verdade, a mentira sai de Satanás. Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Diz que ele é pai da mentira, e tudo que ele fala do que lhe é próprio, porque ele é pai da mentira. Imagine aquela cobra, deveria ser um dos animais mais fantásticos que chamou a atenção de Eva. Foi a serpente. Então eu vou me introduzir na serpente, eu estou dando subjetura minha, viu? No que aconteceu que é. Por que uma cobra? Porque não foi um pássaro bonito, não foi uma águia, porque um elefante, logo uma cobra, e vai e começa a ter diálogo com ela. Alguns rabinos, historiadores, eles acreditam, aí é uma suposição deles, que essa conversa durou milhares de anos, não foi do dia para a noite, até convencê-la a comer, até convencer a ela que Deus proibiu, não, agora você tem permissão, de convencer lá dentro dela que aquilo não seria pecado. É isso que eu estou dizendo para vocês. O pecado, ele causa morte espiritual na gente. O pecado não abandonado, não confessado também, ele causa a pior coisa, endurecimento na gente. E eu começo a aceitar aquilo e vou viver misturando com obras da carne, vou vivendo aquilo ali, está tudo de uma boa, Deus me perdoa se eu pecar. Não existe isso não, irmão. Pecado premeditado não existe perdão. Eu tenho que tomar uma consciência do que eu estou fazendo. E disse que esses homens têm mente cauterizada à sua própria consciência. Cauterizar é a insistência de um argumento, de uma única linha de pensamento e de entendimento, de conhecimento que eu acho que é certo. Porque, irmãos, outra coisa que eu vou dizer, o Espírito Santo nunca vai mentir para você. Ele vai dizer na sua cara, você está em adultério, você está em mentira, se arrepende. Ele vai dizer isso para você. Você está errado nisso. Ele não vai inventar nada para você. Ele é o Espírito da verdade. E não fará isso para te humilhar, nem me humilhar, nem nos envergonhar, não. Porque essa maneira do Espírito se expressar, ele vai trazer em você um grande contritamento interno dentro de você, quebrantamento interno. Remorso não é arrependimento. Ser descoberto por algum pecado, por algum erro, meu Deus, me descobriram que eu estava em pecado, fazendo coisa errada. Aí você fica naquela coisa ali, isso não vai lhe causar arrependimento, vai lhe causar medo. Vai lhe causar vergonha que você foi descoberto.
se o arrependimento não vier provido pela pessoa do Espírito, eu vou continuar permitindo que esse tipo de coisa permaneça em mim e vai me cauterizando, e cauterizando por dentro. Você pode pegar aqui toda a história de Israel, você vai ver as dificuldades repetitivas de erros do povo hebreu. Até da própria família de Moisés. Arão e Miriam se achou de tirar onda com o homem de Deus. Olhe, com os profetas eu falo assim assado, com as pedras da perfeição assim, mas com ele eu falo cara a cara. Quem é vocês? Quebrou logo, pai. Ele não caiu leproso porque era sumo sacerdote, porque se ele aparecesse leproso ali, o povo não ia crer mais em sumo sacerdote. Deus sabe o que faz, mas a punição dele vem lá na frente. Ele comete outras besteiras no ministério dele. Então você que está aqui, meu irmão, minha irmã, peça sempre ao Senhor que o Senhor te livre dessas coisas. Que se auto-pergunte, não com uma forma de você se sentir, será que eu estou certo? Será que eu estou... Não, Senhor, me mostre como é que eu estou. Eu estou pronto para ser arrebatado? Eu estou pronta para ser arrebatado? Vê se há algum caminho mal dentro de mim, se ainda tem alguma raiva, amargura, ou sei lá, as pessoas gostam mais de viver mais de paz, que é museu, viver de passado. Museu é lugar de coisa velha. A gente tem que ser renovado pelo Espírito de Deus e nos prepararmos para a vida eterna, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus. Como é que se proíbe o casamento hoje? Na cabeça das pessoas e na cabeça de crentes, eles querem se basear em um casamento problemático de uma pessoa, ou que a pessoa não se deu bem, para trazer isso para a vida dela. Ou as pessoas começarem dizendo ser crentes no meio evangélico, e minha opção sexual, eu sou mulher, eu quero mulher, gosto de mulher. Eu sou homem, minha opção sexual é por homem. E esse crescimento assustador é muito sério. Muito sério. Irmão, não case não, irmão. Casamento está falido. Para quem está dizendo que está passando pelo momento, está. Mas digo você, casamento é algo divino, é algo santo, é algo de Deus. E quem é aquele que mais combate para deturpar a mente das pessoas sobre a verdadeira visão do casamento é Satanás. Então você precisa estar atento e alerta sobre isso. Amém, queridos? Enquanto vocês trazem dízimos e ofertas, não converse, ouça isso aqui. Apocalipse 3 é dirigida a palavra para o anjo desta igreja, que era chamada a igreja de Laodiceia. E o Senhor fala que ela não era nem crente e nem fria, ela era morna. Ele mostra a situação espiritual da igreja de estar tanto com Deus e com o mundo, e achava que não estava com o mundo, estava misturada com as atitudes. E o Senhor manda elas se arrependerem, manda elas comprarem vestes brancas, pedir que o Senhor venha ungir os olhos espirituais deles com um colírio, para que eles enxergassem a verdade. Irmãos, peça esse colírio a Deus todo dia. Peça ao Senhor, me salve de mim mesmo todo dia, porque as nossas almas são teimosas. E se você se esfriar espiritualmente, irmãos, isso é uma das características de apostasia. Você pode vir ofertar, mas internamente não há aquele expressivo fogo de um amor vivo da presença de Deus. Em dificuldades você se afasta, se esfria. Graças te damos, Senhor, pelos dízimos e ofertas que os seus filhos trazem à tua presença. Continue conservando a eles debaixo da sua potente mão. Todos que estão dizimando e ofertando, e também ofertarão na obra evangelística, que o Senhor abençoe as obras de suas mãos, e mesmo aqueles que não puderam fazer isto hoje, os abençoe da mesma forma, e todos aqueles que estão fazendo também a sua transferência bancária, fortaleçam suas vidas no precioso nome de Jesus, e dizemos amém. Depositem. Irmãos e irmãs, eu fui aqui nesse mercado aqui, porque a mulher gosta, né? Aí eu comprei aquelas calabresas sadias. O preço estava numa semana um preço,
na outra semana eles dobraram o preço. Tudo no mercado está caríssimo. Tudo. Por que aumentaram? Por que esses aumentos? Combustível 5 e quanto, pastor Wilton? Eu vi de 5,75 em postos. Para que isso? Bujão de gás R$100. Isso é o que, irmãos? A gente para assim e fica observando. Poxa, o governo está fazendo. Isso é uma coisa mundial. Eles estão forçando isso a acontecerem para eles entrarem com um novo sistema. E o novo sistema vai trazer uma economia maravilhosa para o mundo inteiro. E todo mundo vai, ó. Eita, governo bom entrou agora. É o governo do anticristo. Então vocês precisam estar atentos sobre tudo isso aí. Fiquem alertas. Este mês de março vai acontecer algo no governo do Brasil. Fiquem atentos. Se isso realmente acontecer, grande vai ser as nossas lutas aqui dentro. Então vamos ficar alertas e profundas orações a Deus. Perseguição, luta é para estarmos clamando ao Senhor dia e noite. E declararmos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Pastor Nildo, quer dar um recado? Pastor Edilson, algum recado? Não? Tem recado? Vem, Deus abençoe. Sente-se por gentileza.